Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema muito específico e, por que não dizer, fascinante do universo militar: o sigilo nos processos disciplinares. No Brasil, a gente parte de um princípio muito claro que vem lá da Constituição: a transparência. Tudo deve ser público. Só que, como em muitas regras, existem exceções e elas são muito importantes. A nossa jornada hoje é para entender exatamente quando, por quê e como o sigilo é aplicado nesses processos. Vamos desvendar juntos esse equilíbrio delicado. E a gente já começa com a pergunta central, a que não quer calar. Afinal, um processo disciplinar militar pode ser secreto? A resposta, como vocês podem imaginar, não é um simples sim ou não. Ela nos leva direto para o centro de um debate muito importante. De um lado, o direito que a sociedade tem à informação. Do outro, a necessidade de proteger a segurança e a disciplina que são pilares da vida militar. Essa imagem da balança, olha, ela resume perfeitamente o dilema. O ponto de partida, a regra de ouro, é a publicidade, a transparência total. Contudo, a própria legislação reconhece que haverá momentos em que o sigilo é sim essencial. É justamente essa tensão, esse jogo entre a regra e a exceção que a gente vai analisar bem a fundo agora. Então, vamos começar pelo alicerce, pela base de tudo isso, o grande princípio da publicidade. Essa regra da publicidade, vale dizer, não é uma invenção da norma militar, não. Ela é um reflexo direto da nossa Constituição Federal. O que a norma interna faz é reforçar o que a lei maior do país já determina. O sigilo só pode ser invocado em duas situações muito claras: para defender a intimidade das pessoas envolvidas ou quando o interesse social, o bem maior, assim exigir. Ou seja, a transparência não é uma escolha, é o padrão. Ok, entendemos que a publicidade é a regra. Mas quando exatamente essa regra pode ser quebrada? Agora a gente vai mergulhar nas condições específicas, nos motivos que justificam a aplicação do sigilo. E adianto, são poucos e muito bem definidos, justamente para evitar qualquer tipo de abuso. E aqui, atenção para um ponto que é fundamental. O sigilo nunca, jamais é automático. Ele depende de uma decisão formal, de um ato de uma autoridade militar competente. E mais, essa decisão precisa ser muito bem fundamentada, justificada. Não basta dizer, este processo é sigiloso. É obrigatório explicar o porquê, qual o motivo concreto que leva a essa decisão. Mas que motivos são esses, tão fortes a ponto de justificar o sigilo? A norma é bem clara e traz três situações. A primeira é quase autoexplicativa: um risco à segurança da sociedade e do Estado. Pensa, por exemplo, num processo que revele a localização de um paiol de armas ou planos de defesa. Seria impensável tornar isso público. A segunda é a proteção das pessoas, para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra. E a terceira é algo muito particular do ambiente militar: preservar a hierarquia e a disciplina que são a espinha dorsal da instituição. Um caso que se torna público de forma inadequada poderia, sim, desestabilizar a cadeia de comando. Bom, uma vez que a autoridade decide pelo sigilo, o processo ganha uma etiqueta oficial. Ele é classificado como reservado. E essa palavra não é só um aviso, não. É a classificação legal que vai ser estampada em todos os documentos, em todas as folhas daquele processo. Funciona como um alerta constante, visual, de que o acesso àquelas informações é estritamente controlado. Certo, a decisão foi tomada, o processo foi carimbado como reservado. Mas, e na prática? Como é que esse segredo é efetivamente protegido no dia a dia? A proteção do segredo segue um roteiro de 4 etapas bem definidas. Primeiro, a identificação. Cada página, sem exceção, leva a marcação reservado. Segundo, a circulação segura. O documento físico não viaja de qualquer jeito, ele tramita em envelopes lacrados. O acesso é a terceira barreira. Somente as partes diretamente envolvidas e pessoas formalmente autorizadas podem consultar o conteúdo. E, por fim, a proteção no mundo digital. Nos sistemas de controle, os detalhes do processo são ocultados. Onde deveria estar a descrição, aparece apenas a palavra reservado. É como se houvesse um cadeado em cada etapa do caminho. E essa responsabilidade de manter o sigilo não é só do papel ou do sistema. Ela recai diretamente sobre os ombros das pessoas que manuseiam esses documentos. Quem tem a custódia de um processo reservado está sujeito às leis de sigilo profissional e ao rigoroso Código de Ética Militar. Um vazamento de informação aqui não é um simples descuido, é uma falta grave com consequências muito sérias. Agora, vamos entrar numa área ainda mais sensível: um campo minado, quando um processo disciplinar se encontra com o mundo da inteligência militar. Aqui as regras se tornam ainda mais estritas.
Documentos de inteligência puros, como um relatório de um agente infiltrado, por exemplo, não podem ser simplesmente anexados a um processo disciplinar. Isso é expressamente proibido, e o motivo é claro: proteger as fontes, os métodos e as operações de inteligência. Mas e se a informação daquele relatório for crucial para o processo? Aí entra a solução, que é uma espécie de tradução oficial. O setor de inteligência pega a informação essencial e a transforma num documento administrativo, como um ofício assinado ou um relato de conjuntura. Dessa forma, a prova é utilizada sem queimar a operação de inteligência por trás dela. E tem um detalhe curioso que mostra como essas regras não são escritas em pedra. Num primeiro momento, um tipo específico de documento de inteligência, conhecido como memória, era proibido de ser juntado aos processos. Anos depois, uma nova instrução veio e corrigiu isso, passando a permitir o seu uso. É um ótimo exemplo de como o sistema legal vai se ajustando, evoluindo, para se tornar mais coerente e eficaz com o tempo. A gente já viu como um processo se torna secreto. Mas e o caminho de volta? Um processo classificado como reservado pode um dia voltar a ser público? A resposta é sim. O sigilo não é uma sentença perpétua. Um processo reservado pode, e em muitos casos, deve voltar a ser público. E o mecanismo é o mesmo da ida, só que ao contrário. Assim como foi preciso uma justificativa para impor o sigilo, é necessária uma nova justificativa para retirá-lo. Isso geralmente acontece quando o motivo que gerou o segredo deixa de existir ou quando se entende que a transparência naquele momento se tornou mais importante. E como essa reabertura acontece na prática? É um processo bem formal. Primeiro, vem a decisão de uma autoridade competente que avalia que o sigilo não é mais necessário. Essa decisão se materializa num documento oficial, um despacho administrativo de desclassificação. E, por fim, o ato que sela tudo. A portaria original do processo é republicado nos boletins internos, mas desta vez de forma aberta, pública, comunicando a todos que aquela informação voltou a ser transparente. E com isso, a gente fecha o ciclo. Começamos com a regra da transparência, passamos pelas exceções que criam o sigilo, vimos como ele é protegido e, finalmente, como ele pode ser removido. O sistema todo é um mecanismo complexo que busca a todo momento equilibrar o direito da sociedade à informação com a necessidade de proteger dados sensíveis do Estado e das pessoas. E a grande pergunta que fica no ar, para a gente refletir é: na prática, essa balança está sempre equilibrada? Onde será que está o equilíbrio ideal?